Efésios, capítulo 5. Hoje nós vamos falar sobre o lar cristão. Interessante aqui, Efésios 5, do 22 em diante. Interessante aqui do lar cristão é que Paulo ele vai trabalhar a questão do casamento, ele vai trabalhar a questão dos filhos, e ele também vai trabalhar a questão dos escravos, dos servos. Ele trabalha aquilo que é o ambiente ali da casa, né? Do lar, né? Inclusive inclui-se também aí os escravos, porque os escravos, todo mundo sabe que o contexto que Paulo escreveu a carta aos Efésios era um contexto, claro, romano, e o Império Romano era um império essencialmente escravista, e aliás a economia do Império Romano ela dependia muito da escravidão, e é claro que muitos servos de Deus tinham os seus escravos, né? Ou então servos de Deus eram escravos também. Então esse é um ambiente ali. Então quando ele trata do lar cristão, porque ele trata da questão dos relacionamentos, então ele trata do casamento, do lar cristão, do casamento, os filhos, né? E também os servos que viviam ali no ambiente, na casa ali, junto, lógico, com a família, né? Então é isso daí, é assim? Então Paulo fala, como eu disse, o contexto é escravista do Império Romano. Outra coisa também é que, digamos que a cultura, né, os relacionamentos, né, conjugais do contexto também, como o contexto grego ou o próprio contexto romano, o casamento não era, aqui falando hoje especificamente de casamento, não era assim, digamos, com aquela moralidade, né? O divórcio era muito comum no meio grego, no meio, por exemplo, romano, isso era muito comum. E até no meio judeu também, porque a gente tinha duas escolas, basicamente, rabínicas, no contexto aí judaico. E a gente vai ter, então, a escola Shammai, que era uma escola mais, digamos, conservadora, e que dizia, por exemplo, que o divórcio só deveria ser aceito em caso de adultério, né, de imoralidade sexual. Mas havia uma outra escola rabínica, que era Hillel, que já aí vai o contrário disso, né, vai na linha, né, diferente, na linha liberal, que o divórcio poderia acontecer por qualquer motivo. E Paulo ele trabalha aqui muito bem essa questão, valorizando, lógico, o casamento, né? E o relacionamento do esposo e a esposa. Muito bem, é por aí, é uma palavra introdutória apenas ao que temos que falar aqui. Mas então vamos lá, então, Efésios, então, capítulo 5, do 22 em diante. Primeiro versículo aí, eu sei que essa é uma palavra, digamos, uma exposição bíblica que muita gente não vai gostar, de repente, né? Não sei. Talvez não, talvez goste, não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Porque, por exemplo, eu já começo aqui com um versículo que as mulheres, de repente, vão ficar assim, né? Não vão gostar muito, mas vamos lá, né? Paulo dizendo, então, escrevendo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Olha bem, como Paulo está trabalhando, ele vem trabalhando, ele trabalhou no texto anterior, ele falou sobre o louvor, né? Ele falou sobre a questão da gratidão, né? Ação de graças. E agora ele falou, ele termina o capítulo anterior, aliás, o texto anterior que nós lemos, no verso 21, dizendo, sujeitando-os uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele entra falando da sujeição da mulher ao marido, né? Ao seu próprio marido, né? Como diz aqui o texto, né? Como ao Senhor. Então, aqui é simples, não tem segredo nisso aqui, tá? As mulheres sejam submissas
ao seu próprio marido como ao Senhor, tá? Então, como elas são, obviamente, ao Senhor, a Deus, né? Então, elas devem ser submissas aos seus maridos. Mas essa submissão aqui não tem nada a ver com, digamos, a mulher não é nenhuma serva do marido, não tem nada a ver isso aqui. Tem nada a ver com ser uma empregada, não tem nada a ver com não ter condições de falar. Não é nesse sentido aqui. Há uma ordem de princípio aqui, até para a funcionalidade do casamento e, consequentemente, da família. E claro que Deus tem essa funcionalidade, isso aí é lógico, e vai ficar claro isso no texto, mas jamais aqui Paulo ou Deus quer que o marido seja aquele chefão, né? Aquele homem durão, que não escute a sua esposa, que não pare para ouvir suas palavras, seus conselhos, suas orientações, também a participação dela. Não. Deus quer que o homem ouça a sua esposa, Ele quer que o homem preste atenção, porque, logicamente, como ela é inteligente, né? E, às vezes, a mulher, em certos pontos, é mais inteligente do que o marido, né? Existem casos, por exemplo, casos reais, né? Que, por exemplo, uma determinada casal lá estava com problema financeiro e o marido, por incrível que pareça, ele tinha dificuldade para gerenciar, né? Para cuidar das finanças. E aí a mulher falou assim, deixa eu cuidar e tal. E ele, um cara tranquilo, falou assim, não, tudo bem, então me ajude aí. E ela ajudou e ele conseguiu administrar a sua vida financeira. Ou seja, nesse quesito de finanças, ela tinha mais habilidade do que ele. Então aí é a sabedoria do marido também, entender isso. Isso não tira dele a posição de marido, né? Claro que não. Agora, para a funcionalidade, e é bom que entendamos isso, da família, é preciso que a mulher entenda a sua posição ao lado dele, né? Para construir um lar, é preciso que haja essa funcionalidade, essa posição de cada um. Então, aqui é muito claro, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. E eu já expliquei que esse tipo de submissão aqui, jamais é aquele tipo de submissão onde a mulher se torna um tipo de uma diarista do lar. Não é isso, né? É uma companheira, é alguém que vai ajudá-lo, alguém que está junto dele, né? Ao lado dele ali, trabalhando e construindo aí a família, o casamento e tal. Por aí, tá? Por outro lado também, o marido, aí o verso 23 vai mexer com o marido e vai mexer fortemente com o marido, porque é muito difícil ser realmente um esposo à altura do verso 23 aqui, é muito difícil, não é fácil. É só prestar atenção como é difícil ser um marido à altura do verso 23 aqui da carta de Paulo aos Efésios. Olha bem o que diz. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. E é lógico, o texto que eu queria dizer está mais ligado ao verso 25. Eu adiantei um pouquinho aqui. Ele está aqui, no caso, por enquanto ainda, argumentando as razões por que ela deve ser submissa ao marido. Lá no verso 25, que é aquilo que eu falei, que é muito difícil alguém estar, o homem, o marido, está à altura do verso, então, 25. Desculpe aí, porque eu adiantei aqui as coisas aqui. Então, o verso 23 diz, o verso 23 ele está fundamentando a sua colocação anterior de que a mulher deve ser submissa. Ele está fundamentando, ele está explicando, ele está dizendo por quê. Por que ela deve ser submissa? Por que ela deve se sujeitar num aspecto que eu já coloquei aqui? Tá? Porque o marido é o que? O cabeça da mulher. É o cabeça. E o cabeça é o cabeça.
E depois ele vai fazer uma comparação com Cristo aqui, que aí a gente vai entender a construção que ele está fazendo, tá? Porque ele é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o quê? É o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça. Ou seja, ele está, digamos, no controle da igreja. Assim, o marido também deve estar no controle do seu lar. Ele, não quer dizer que ele tenha a única palavra dele, não é isso que o texto está dizendo. As pessoas, infelizmente, por terem essa disputa, infelizmente, essa guerra dentro de casa, eles não se colocam nas posições devidas e acabam, infelizmente, equivocadamente entendendo uma função de cada um aqui. A mulher às vezes entende que ela não vale nada, tipo assim, ela é uma empregada, então ela vai ao extremo, né? Se considerando assim. O marido talvez contribua para que ela se considere assim, beleza, né? Isso acontece, o que não deveria ser. Tá? E o marido, por sua vez, também, às vezes ele pega um texto desse aqui e ele entende que ele é o chefe, é o mandão, é aquele que manda e não tem que ouvir ninguém, e não tem que dar satisfação a ninguém, e não é assim. Tá? Aí que está a grande questão, as pessoas não entendem. Porque o marido, ele é o cabeça, realmente ele deve ter aqui, é bem claro que o cérebro, eu não faço nenhum movimento com o meu braço, com os meus braços, com as minhas pernas, se realmente a mente aqui não tem um controle da coisa, né? Então, o marido tem, por questões, eu volto a dizer, por funcionalidade do casamento, da família, existem as posições de cada um, mas ninguém é superior a ninguém. Aí que está o lance, né? Aí que está o lance, as pessoas não entendem isso. Então, às vezes fica querendo ser superior ao outro, às vezes a mulher também, do seu lado também, ela diz assim, não, aqui em casa ninguém manda, ou aqui em casa os dois. Aí a gente tem que entender essa funcionalidade do texto aqui e entender as nossas posições. Quando não acontece isso, ou seja, quando a mulher fica no controle e ela se coloca como o cabeça, dá problema. Igual 2 mais 2 são 4, vai dar problema, não tem como não dar problema. Por que vai dar problema? Porque a funcionalidade, Deus não colocou isso à toa. Essa instrução aqui não é à toa. Tem uma funcionalidade aqui para ter uma família realmente, essencialmente harmônica, né? E feliz. Então, o que Paulo está ensinando aqui, na verdade, são as regras para construir um casamento, uma família feliz. Tá? Isso aqui está muito claro. Então, por isso que eu estou tentando explicar aqui, e às vezes o homem quer se considerar superior, e às vezes a mulher quer se considerar superior, ou não quer ficar por baixo, e fica aquela situação, aquela guerra, que infelizmente é uma guerra infeliz, né? Desgraçada, porque não leva a nada, não deveria haver guerra alguma, cada um entenderia a sua função, sabendo que eu não sou superior à minha esposa, nem ela é superior a mim, mas que existem posições diferentes, e nós deveríamos respeitar, querendo o bem um do outro, certo? Querendo o bem um do outro. Ela quer o meu bem, eu quero o bem dela, e a gente entende isso daí, e a gente conversa muito, e a gente vai dialogar muito para chegar a algumas as questões que são, claro, obviamente, essenciais para a vida conjugal. Então, a gente tem que entender isso direitinho, que senão a gente complica tudo, né? A gente fica querendo fazer aquela disputa, aquela coisa toda, e é preciso que haja muito respeito, né? Respeito mesmo ali, respeito mútuo, né? Tanto para o esposo com a sua esposa, quanto a esposa para com o seu esposo. É preciso que haja respeito ali, entendendo essa funcionalidade do casamento aí, tão essencial para a felicidade do casal, tá? Do lar, né? Da família. Então, porque o marido, então, ele é o cabeça da mulher, isso em relação ao controle que ele tem, ao domínio que ele tem. Esse domínio não é um domínio, digamos, absolutista, digamos, numa linguagem histórica, né? Não é um domínio como um ditador, nada dessas coisas, né? E é preciso que os dois entendam e compreendam isso. E os dois queiram e olhem um para o outro, querendo ver o outro na
posição realmente que é adequada, né? E essa vai, a funcionalidade ali vai ter harmonia, vai funcionar direitinho, tá? Porque ninguém quer mandar em ninguém, né? Eu brinco aqui, né? Às vezes eu brinco, já brinquei muitas vezes com a igreja, né? Aí eu mando aqui em casa, realmente eu mando, mas ela agora não está aqui, ela está lá em cima, ela não está ouvindo, tá? Não estou brincando, ela está por aí já deve estar por aí na internet. Mas olha bem, mas é uma brincadeira, porque nós relacionamos muito com diálogo, com a conversa, né? Eu entendo que ela é minha irmã em Cristo, ela é minha esposa, mas ela também é minha irmã em Cristo, então eu tenho que respeitá-la, eu tenho que ter cuidado com ela, eu não posso usar palavras para ela que vai assim, digamos, denegrir a imagem dela ou algo assim. Um marido que faz isso, sinceridade, ele está totalmente equivocado, né? Totalmente errado. Porque se eu falar alguma coisa que vá denegrir a imagem da minha esposa, ou sei lá, ou expressões chulas, eu na verdade estou denegrindo a mim mesmo, desonrando a mim mesmo. Então essa coisa de entender esse negócio aí que todos nós deveríamos entender. E se as pessoas se preocupassem em fossem menos egoístas em seus relacionamentos conjugais, elas possivelmente entenderiam, olhariam um para o outro com muito respeito. A mulher, naturalmente, ela quer ver o homem realmente tendo o controle, tendo posições, porque eu acho que a mulher não quer ver um homem que não tome posições. Eu acho que isso aí, a mulher não quer casar com ninguém que não tenha posição, que não tenha direção. Ela quer casar com um homem que tenha direção, lógico, né? Também, e por sua vez, o homem também não quer casar com uma mulher que seja um robô. Eu acredito que não, né? Uma mulher que não pense, que que concorde com tudo. Eu acho também que o homem não quer isso para a vida dele, porque aí não dá, né? Aí não funciona, aí não haverá diálogo, né? Então, é necessário. Então, essas coisinhas todas a gente vai falando aqui, vai conversando, é bem interessante para todos nós entendermos e compreendermos isso daqui. Então, porque o marido é o cabeça da mulher, como também o quê? Cristo é o cabeça da igreja. Então, Cristo, quem comanda a igreja? É Cristo. A igreja, ele relaciona com a igreja? Logicamente, né? Há uma intimidade, né, entre Cristo e a igreja, uma funcionalidade também. A igreja reconhece que ele é o cabeça dela, o guia dela, né, o líder dela, e ela reconhece isso, lida bem com isso. Cristo vai ouvir a igreja e vai ter esse relacionamento, né? Ele está citando aqui Paulo, o exemplo da relação de Cristo com a igreja, tá? Para que nós entendamos isso, compreendamos isso. Então, se uma mulher disser assim, não, meu marido não me controla, meu marido lá em casa quem manda sou eu, ela está errada, obviamente, porque não há sentido nisso daí, né? Ele está na posição que Deus o colocou, e eu preciso que ele seja honrado nisso e não desonrado nisso, porque senão todo o casamento sofre e a família sofre. Que essa é uma questão que Paulo está colocando bem claro em relação a Cristo e a igreja. Então é bom que entendamos que existe isso daí, tá? Sendo esse o que o mesmo Salvador do corpo. Cristo, no caso, é o Salvador do corpo. E claro que Paulo vai estreitando a questão aqui, ele fala da mulher primeiro em relação ao homem, depois ele vai falar do homem em relação à mulher. E é muito complicado, como eu disse aqui, o homem ficar à altura do verso, por exemplo, 25, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? O 24 diz assim, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, aí ele está fazendo uma questão que é lógica, né? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Ou seja, elas devem ser submissas, está muito claro isso daqui. Eu já falei, vou repetir, é uma questão necessária, essencialmente ligada ao princípio da criação, essa funcionalidade do casamento, consequentemente da família. Tá? Então Deus colocou essa posição, claro, né, para o marido, e ninguém pode tirar isso dele, ninguém pode tirar. E se tentar fazer, vai causar um estrago no casamento, na família. Não tem como, né? Não tem como
tirando isso daí, Paulo não iria citar isso daqui e argumentar desse jeito. Alguém fala assim, mas isso aí é para aquele tempo. Peraí, para aquele tempo, então a igreja também é para aquele tempo? Não? Se alguém argumenta assim, pastor, mas isso aí da mulher ser submissa é para aquele tempo. Mas aí você também estaria dizendo automaticamente, pela lógica, você estaria dizendo automaticamente que também a relação de Cristo com a igreja, do jeito que está dizendo aqui, é para aquele tempo, agora não é mais, agora é a igreja que manda em Cristo. Fala sério, é só ser bíblico, é só ter lógica bíblica, não tem como. Olha, se a igreja... Se você disser assim, não, a igreja relaciona-se com Cristo, ele é o cabeça dela e ela deve sim ouvir a voz do seu Senhor, do seu Salvador, porque ele está no comando e não eu, a igreja, estou no comando. Se você diz isso em relação à igreja, em relação a Cristo, então é a mesma coisa da mulher em relação ao marido. Acabou, não há argumento bíblico para isso. Não há argumento bíblico para isso. Agora, é lógico, eu estou dizendo aqui, que é lógico que essa maneira de funcionar é que é o grande problema. Às vezes, como eu disse aqui, há maridos que se acham os tais, os caras, e às vezes eles não querem, eles saem, por exemplo, eles não querem dizer para a esposa, não, eu não preciso dizer para minha esposa onde eu vou, porque eu sou o homem da casa. Isso está errado. O marido tem que dizer sim aonde vai para sua esposa. Tá? Claro, lógico, até para que ela, sua esposa, que deve ser cristã, possivelmente, ore por ele, para onde ele vai, por aí, Então, e também por uma questão de respeito. Então, há maridos que eles dizem, não, eu não preciso, porque ele vai e compra as coisas do jeito que ele quiser comprar. O dinheiro é meu, eu compro, às vezes só ele trabalha em casa, então ele compra à vontade. Ele pode comprar à vontade, mas quando a esposa, aí já não pode, mas ele pode comprar. Ele compra e não fala nada com ela. Está errado, ele tem que falar com ela assim, ué. Olha, se tiver um problema financeiro, os dois não vão ter que resolver? Eu já vi muitos casais, já atendi muitos casais que o grande problema é a questão financeira, foi a questão financeira. E conheço casais que os seus casamentos foram destruídos por questões financeiras, porque o marido gastava sem parar, ou então a mulher gastava sem parar. E às vezes a mulher usava o cartão do marido sem o marido saber, ou às vezes o marido usava de qualquer maneira, já não falava mesmo com a esposa, e achava que por ser homem não tinha que falar nada com a esposa, dava problema. Aí, quando caía num caos financeiro, quem vai cair? Só o marido? Não. Só a mulher? Não. Os dois vão cair no caos financeiro. Então, ela deve falar aonde que ela está gastando, deixando de gastar, o que vai comprar ou deixar de comprar. Sim, beleza. Claro que sim, mas ele também deve fazer. Não é porque ele é homem que ele não tem que fazer. Então as pessoas entendem isso totalmente errado, Totalmente errado. Então o fato dele ter sido colocado numa posição, ele não é superior, mas foi colocado numa posição superior, preste atenção, ele não é superior, mas ele foi colocado numa posição superior, de liderança, tá? Então, é importante que ele seja humilde o suficiente para ouvir as pessoas. Quer ver outro exemplo? O pastor e a igreja. O pastor, ele é igual a todo mundo, é igual aos irmãos, ele também é ovelha, ele também faz parte do rebanho. Tá? Ele não é superior a nenhum irmão, claro que não. Ele não é superior a nenhum. Certo? Mas ele foi colocado numa posição superior por Deus. Ele foi colocado numa posição de liderança, de guiar o rebanho. Então o rebanho deve ouvir a voz do seu pastor, certo? Mas ele não é superior ao rebanho. Deu para entender o lance? Então o esposo às vezes se acha superior essencialmente à esposa, e ele não é. Ele é igual a ela. Claro, todos nós somos seres humanos. Então ele é igual a ela. Então ele tem que tratá-la com todo o respeito e com toda a igualdade, porque ela é igual a ele, e essencialmente, como ser humano, como pessoa, e como irmãos em Cristo. Então é preciso que haja um respeito mútuo aí, tá?
E é preciso que ele entenda a sua posição, porque ele também não pode deixar, é lógico que não, de ter sua liderança, de se posicionar claramente. A mulher precisa disso, ela necessita de ver também isso daí, e também ele deve, nessa posição que Deus colocou, ouvi-la, atendê-la, ouvir os conselhos dela, porque muitas coisas que a esposa diz está certa e deve parar para ouvir, etc, etc. Então é só ter realmente o amor aí, o amor necessário para que haja esse respeito mútuo e cada um entenda a sua posição para o bom funcionamento do casamento e da família, tá? É isso daí, tá? Basicamente, né? Claro, a gente está conversando aqui, eu não preparei, nós estamos lendo um texto aqui e conversamos sobre o texto aqui, tá? Muito bem. E o 25, aí que eu tinha falado do 20, pensando que era o 23, mas é o 25, aí que aperta para o marido, aperta muito, muito mesmo. Se o marido realmente leu o verso 25 aí, né? Ele realmente fala assim, eu vivo desse jeito, poxa, bacana, legal, você passou na prova, tá? Porque não é fácil não. Olha o que diz o 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está de brincadeira, né? Está de brincadeira. Você já imaginou o que é isso? Gente, preste atenção. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Se entregou, morreu por ela. É o amor sacrificial, que se sacrifica. Você ama a sua esposa assim? Será que eu amo a minha esposa assim? A ponto de me sacrificar por ela, sofrer por ela, morrer por ela. É isso que ele está dizendo. Então, isso aqui é pesado demais. É muito pesado, é muito forte. E poucos homens estão, volto a dizer, poucos homens estão à altura desse versículo 25. Porque não é fácil isso. A gente vê muitos maridos, né, egoístas, sei lá, soberbos, e muitas vezes até maltrata a sua esposa, quanto mais cuidar dela, quanto mais se sacrificar por ela. Né? Tem muitos assim. Queridos, é muito complicado, isso aqui não é brincadeira não. Maridos, amai a vossa mulher ou vossa esposa, como também Cristo amou a igreja. Assim como Cristo amou a igreja, eu devo amar a minha esposa. Tá? E ele diz aqui que Cristo fez o quê? Se entregou por ela. E o verso 26 diz, para quê? Para que fazer o que com a igreja? Jesus entregou-se à igreja com qual objetivo? Né? Entregou-se, no caso, logicamente, no sacrifício, né? Nesse amor sacrificial, morrendo na cruz, para nos salvar, né? Lógico, mas aí diz o que aqui? Para o quê? Para que a santificasse, ou seja, a purificasse, claro, com o sangue dele, né? Tendo purificado por meio da lavagem de água, que aqui, lógico, a lavagem de água pela palavra, né? É a purificação efetuada pelo Espírito Santo de Deus, e lógico, né? E isso aponta para o sangue de Cristo derramado, uma lavagem para limpar dos pecados e preparar a igreja, santificar a igreja, consagrar a igreja para Ele, para o Pai, né? Para Deus, né? Então ele diz aqui, ó, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, né? A palavra purificadora, né? Para apresentar a si mesmo, ele apresentar a noiva, a esposa, a si mesmo, né?
Ele vai santificá-la, purificá-la, né? E apresentá-la a si mesmo. Diz aqui, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, gloriosa, ou seja, uma igreja cheia de glória, né? Gloriosa. E isso vai ficar muito claro, amplamente, né? Nítido e visível quando a igreja encontrar com o Senhor dos ares, né? Com um esposo, né? E aí celebrar com Cristo a bodas, como diz, do Cordeiro, e reinar com ele, a esposa, ou seja, a igreja, para todos sempre. Então, Cristo, ele santifica a igreja, ele se entregou para santificar a igreja, consagrar a igreja, preparar a igreja para si mesmo, purificando a igreja para si mesmo, e para que ela seja uma igreja, a igreja dele, a igreja gloriosa, cheia de glória, de poder de Deus, e que reine com ele, preparada para reinar com ele para todo sempre. Gente, e o marido não está diferente disso, tá? É só você imaginar um marido, como o marido deve então viver, né? Em relação à sua esposa, como ele deve amar a sua esposa, né? Trabalhar com a sua esposa, espiritualmente falando, trabalhar com a sua esposa, orando por ela, e aconselhando e trabalhando com ela, como deve fazer um servo de Deus. E ele deve fazer isso com a sua esposa. Ele tem que amá-la a esse ponto, e se for o caso de morrer por ela, ele deve morrer. O amor é sacrificial, o amor deve se entregar totalmente para o bem da esposa, olhando para ela e para prepará-la para ser cada vez melhor, para viver cada vez melhor, exatamente. Claro, o casamento, ele subsiste bem quando os dois olham um para o outro e os dois querem o bem um do outro. Mas quando um está olhando para si mesmo, preocupado cada um consigo e não com o outro, não estão olhando para si, né? E não para o outro, aí não dá certo, né? Não tem como, né? Cada um está olhando para si, as suas necessidades, mas não olha para a necessidade do outro. Mas quando os dois olham mutuamente, os dois olham para a necessidade um do outro, então pronto, porque ele quer o bem dela e ela quer o bem dele, então pronto, aí casamento, né? Porque os dois estão se preocupando, estão amando um ao outro, e o marido aqui é colocado, não diz para a mulher amar, diz aqui para o marido amar. E Deus sabe por que fala isso, né? Porque o marido, geralmente, o esposo, o homem, muitas vezes o coração é duro, o coração, às vezes, é inflexível, e ele precisa ser humilde, e ser mais flexível, e realmente, né? Se interessar mais em ver o bem da sua esposa, entendeu? Por isso que Deus fala, Jesus fala aqui, claro, Paulo falando, mas é Deus falando, né? De uma forma tão clara ao marido: amai, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Tá? Essa é a ideia, o que Cristo realmente propôs, e o objetivo de Cristo em relação à igreja. E o marido também, ele deve ter os seus pensamentos, suas atitudes, suas palavras, deve ser para o bem da sua esposa, porque ele ama a sua esposa ou não ama a esposa. Então ele não pode pensar no seu próprio bem, ele pensa no bem dela, e ela automaticamente, né, amando-o, vai pensar no bem dele. E havendo esses pensamentos e essas atitudes, né, pensando e olhando para o outro, pronto, casamento feliz,
casamento feliz, construindo uma família feliz, e os filhos que vão crescer, eles vão ver esse amor dos dois. Eles vão ver que o pai e a mãe olham um para o outro, se interessam um para o outro, quer o bem um do outro. Pronto! Aí está a receita para um casamento feliz. Mas quando um fica preocupado, cada um com aquilo que quer, né? E batendo o pé aqui, batendo o pé ali, e fica aquela guerra dentro de casa, aí, poxa, aí complica tudo. Aí os filhos também vêem aquelas brigas, aquelas confusões, e aí, poxa, aí fica difícil mesmo. Aí é difícil construir um lar feliz, um casamento feliz, é muito difícil, né? Então, Paulo está ensinando aqui e dando o exemplo de Cristo, como o marido deve amar a sua esposa, tá? Como ele deve querer o bem dela, certo? Ele já falou da esposa, em relação a como ela deve olhar para ele com respeito, como ela deve olhar para ele com amor também, claro, lógico, o Paulo não usa o termo, mas é essa a ideia, né? Com respeito, com carinho, e entender a posição dele, e como excede a posição dele, como aquele que é o cabeça, né? E como é difícil ser o cabeça, especialmente nesse tempo, nesse contexto tão terrível, tão destruidor dos lares, né? Dos casamentos, né? Tantas filosofias, ideologias, tentando destruir a família, tentando destruir o casamento saudável. Então a mulher cristã, ela não pode ir na ideologia, na teoria, claro, do mundo, né? Profana, contra a palavra, mas ela tem que a favor da palavra. Assim também o marido, por sua vez, a mesma coisa. Os dois devem olhar para a palavra de Deus e o que a palavra de Deus diz e procurar viver a palavra, porque vivendo a palavra está claramente, né, o resultado, né, a consequência. Quem olha para a palavra, o casal que olha para a palavra, ele vai ter como resultado um casamento feliz, lógico, claro, um lar feliz, tá? Se olhar para a palavra, os dois, né, e tentar entender diante de Deus aquilo que a palavra de Deus ensina, tá? Então, assim também os maridos devem o quê? Amar a sua mulher como ao próprio corpo. Olha bem, quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Que coisa, né? Assim também, os maridos devem, mais uma vez, ele cita aqui a palavra amor aqui. Mais uma vez, ele diz, porque ele diz isso para o marido, ele insiste nisso, Paulo insiste nisso, porque ele sabe que nós somos difíceis, os homens são mais complicados nessas coisas, e ele está dizendo para o homem claramente, né? Assim também, os maridos devem amar, né? Assim como Cristo amou, vocês devem amar as suas esposas, tá? Cuidar delas, querer o bem delas, tratá-las como rainhas, essas coisas, né? Lógico, né? Então, assim também, da mesma forma como Cristo fez, vocês devem fazer. É isso que ele está dizendo. Assim também, maridos devem amar a sua mulher como o quê? O seu próprio corpo. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Ele está falando isso porque é uma questão ilustrativa na ideia, né? Do cabeça e do corpo. Cristo é o cabeça da igreja e o corpo é dele, a igreja é dele. Então, o marido é o cabeça da mulher, então a mulher é o corpo dele. Ou seja, ele mesmo em essência. Por isso lá diz, né? Unir e os dois tornar-se uma só carne, né? Nesse sentido profundo do termo. Então, o marido é o cabeça, é uma ilustração, é uma maneira de dizer que ele está ligado ao corpo que é a sua esposa, e ele deve cuidar do corpo que é a sua esposa, porque cuidando do corpo, estará cuidando dele mesmo. Entende? Se o marido ama, ele vai cuidar da sua esposa, porque é o corpo dele mesmo. É isso que ele está ensinando aqui. Assim como Cristo cuida do corpo que é a igreja, o marido cuida do corpo que é a sua esposa. E se ele machucar o seu corpo, que é a esposa, ele machuca a si mesmo.
Então, não é difícil entender essas coisas. Parece que Paulo é muito claro aqui no que ele diz. Então, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama o quê? A si mesmo. Né? É isso aí, ó. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, se eu amo a minha esposa, eu estou amando a mim mesmo, porque ela é o meu corpo. Entendeu? Deu para entender aí, os maridos? As esposas? Está dando para entender o lance? Ficou pesado para os maridos, não ficou? Fala sério. Fala sério. Olha para o texto e seja sincero. Olha para o texto e seja sincero. Se não ficou pesado para a gente, para os homens. Ficou pesado, né? Ficou pesado. Difícil, complicado, né? Mas não é impossível. A gente tem que tentar. Tem que tentar seguir o exemplo de Cristo. Porque Paulo foi muito claro aqui. Tá? Então, cuidado com o que você fala para a sua esposa. Cuidado o que você faz. Existe uma pesquisa trágica, terrível, que no meio cristão especificamente evangélico, a agressão dos homens às suas esposas é algo absurdo. Isso são pesquisas sérias feitas em lares cristãos, sérias. Um número absurdo de mulheres que apanham dos seus maridos cristãos. Isso é um absurdo, é uma vergonha para o Evangelho. É uma vergonha. Isso não é qualquer dadozinho, não. São pesquisas sérias. Então, cuidemos, tenhamos cuidado. Se eu firo a minha esposa, eu estou ferindo a mim mesmo. Ou com ações, ou com palavras, tá? Se eu tenho que falar, e é necessário que se fale, obviamente, tenho que fazê-lo com todo respeito, com todo amor e com todo cuidado. Não vou deixar de fazer quando tenho que fazer, tá? Mas com todo respeito e com todo cuidado. Assim também como ela, né? Obviamente, tá? Então, essa é uma coisa mútua, né? Esse respeito mútuo, né? Então, é isso daí. Então, é muito sério isso aqui, tá? E quando Paulo fala isso aqui, é lógico que no contexto lá do primeiro século, diante do contexto do Império Romano e todas as culturas lá existentes, havia, lógico, né, maridos, né, que maltratavam, que batiam em suas mulheres, e etc, naquele contexto. Obviamente, e lógico, mas ele está dizendo que o cristão tem que ser diferente. O cristão ele tem que seguir o exemplo de Cristo, que amou a sua igreja, a ponto de se entregar por ela, de morrer por ela, de querer o bem dela, né? Santificando-a, purificando-a, tá? E preparando-a para um momento glorioso de encontro celestial para todos sempre, tá? Então é isso daí. Então, que entendamos isso, né? Não é complicado, né? O verso 29 diz, porque ninguém jamais odiou a própria carne. É claro, é uma lógica, Paulo está dizendo, ninguém odiou a sua própria carne, então como o marido vai odiar a sua esposa? Ou a esposa também, claro, odiar o seu marido, né? Lógico também. Não tem como, né? Então, o verso 29 diz isso. Antes há o quê? Antes do quê? Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então Deus me colocou, e eu casei, e eu devo entender que a minha finalidade, meu objetivo é cuidar da minha esposa. Olha, se eu cuido dela, se eu procuro cuidar dela, independente dela querer cuidar de mim, porque independe, porque o amor nesse caso independe, tá? Eu devo cuidar dela. E automaticamente, se há amor, ela cuidará de mim. Então é um cuidando um do outro, até que a morte nos separe, né?
Entenderam? É isso daí. Então, se você não vive assim, se você pensa em apenas ter da sua esposa, só ter dela e não entregar nada, e não dar nada, e não cuidar dela, está tudo errado. Então, tem que repensar essa coisa aí do casamento, repensar essa funcionalidade aí, né? Do casamento, tá bom? Então é isso daí, olha bem, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes o que? A alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, tá? O que Cristo faz com a igreja? Alimenta a igreja, alimenta espiritualmente a igreja, cuida dela, está preparando-a, santificando-a para o dia glorioso, quando ele a buscará e a levará, e ela ficará com ele, reinará com ele para todos sempre. A gente tem que ter os objetivos nobres, objetivos de cristãos, certo? Porque somos o quê? Membros do seu corpo. Há uma ligação, membros do seu corpo, né? Estamos ligados. E isso é uma intimidade indissolúvel, digamos assim, indivisível, digamos assim, tá? Eis porque deixará o homem. Aí vem, ele traz o texto de Gênesis, e também um texto já falado pelo próprio Cristo, né? Porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Uma só carne, em essência uma só carne. Por isso vai acontecer isso, né? Essa união, né? Essencialmente, uma união para sempre, eterna, entre o marido e a sua mulher. Bom, em relação a Cristo também, em relação à igreja, é indivisível, é indissolúvel esse relacionamento com Cristo e a igreja, e Paulo faz esse paralelo aqui, exemplificando como deve ser o amor do marido para com sua esposa, e usando o padrão maior, o padrão mais elevado de Cristo e a sua igreja. Tá? E aí ele termina no verso 32 dizendo, nosso tempo está ali, né? Tá chegando: não obstante, vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. Novamente, Paulo bate na mesma tecla, né? Ame a sua esposa. Paulo devia ter razão para falar tanto amor nesse texto, né, gente? Devia ter razão, né? Especialmente em relação ao homem, né? Devia ter razão. Embora é lógico que sirva para ambos, né? Mas ele devia ter razão porque foi tão enfático em relação ao homem. Não obstante, para repetir e fechar, né? O verso 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Há um grande mistério nessa relação de Cristo e a igreja, né, que ele não detalha aqui, e não é o nosso interesse detalhá-lo aqui também, mas ele usa esse padrão elevadíssimo do relacionamento de Cristo e a igreja para mostrar como deve ser o relacionamento do homem e da mulher, do esposo e da esposa. Tá? Então o verso 33 diz: não obstante, vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Pronto, fechou, tá? O marido deve amar a sua esposa, e amar implica em respeitar, e amar implica em cuidar, e é isso daí, em olhar para ela, em ver o bem dela, em querer o bem dela. E o respeito também, o amor também implica em relação à esposa, basicamente a mesma coisa, né? Respeitar o seu marido, né? Honrar o seu marido. Respeitar o seu marido é honrar o seu marido. É muito triste quando o marido, ou entre a sua própria família ali, ou até mesmo
com os seus filhos ali, os filhos percebem que o seu marido, que o pai, no caso, ele é dominado, a mãe faz o que ela quer, a mãe às vezes grita com ele, às vezes desrespeita o marido na presença dos filhos, ou de outras pessoas, ou fala mal dele com a família e tal. Isso é muito feio, né? Isso não é legal, tá? Então a mulher deve respeitar o seu marido, olhar para ele com respeito, com amor, com carinho. E o marido, como já falamos, já repetimos muitas vezes, o marido deve amar a sua esposa a ponto de se entregar e se preocupar com ela e cuidar dela, tá? Porque ele tem responsabilidade de um dia apresentá-la diante de Deus com a sua, porque ele deve claramente, né, entender que tem essa responsabilidade, e ela, por sua vez, também como uma companheira, como aquela que está ao lado dele, que foi realmente aquela que abençoou a vida do seu marido, que o amou, que o respeitou, né, e que entendeu essa funcionalidade do casamento. Os dois devem entender essa funcionalidade do casamento para o bem de um casamento feliz, verdadeiramente feliz, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe todos os lares em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Semana que vem não, domingo, né, nós vamos falar sobre o lar cristão e relacionado aos filhos, tá? Se Deus assim permitir, tá bom, amados? Se Deus permitir. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Eu estou ampliando lá no meu YouTube lá, eu estou ampliando lá os inscritos lá, eu estou com 95, falta só 5 para chegar a 100. Claro que a gente quer, a intenção é que multiplique, até porque para os vídeos, as mensagens que tem lá, alcançar mais e mais pessoas. A intenção é essa daí, tá? E se Deus o quiser, se Deus abençoar, então os irmãos que ainda não se inscreveram no meu canal lá, se inscrevam no meu canal lá, tá? Essa mensagem que nós estamos fazendo aqui agora nessa live, depois eu vou editar, vou colocar no YouTube e eu vou jogar para as páginas, nas minhas páginas, nas redes sociais, se Deus assim o permitir, tá bom? Então você compartilhe, você participe. Na página da igreja não dá para compartilhar porque é uma página fechada, mas eu lanço ela para outras páginas depois, e amanhã eu devo fazer isso, e aí você compartilhe, participe, e se não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal lá, você vai estar abençoando e nós vamos estar multiplicando aí, né, as mensagens aí de Deus às pessoas, tá? Tá bom?